Hoje eu não te trago notícias boas, mas eu lhe trago verdades que você precisa ouvir. E se você quiser deixar para outra oportunidade e não ouvir, é só sair da mensagem. Porque Deus falou no meu coração que só ficaria para ouvir aquelas pessoas que realmente sabem, querem e entendem que quando é necessário, Deus trata das feridas. Eu não acredito no ocaso, eu não acredito no talvez. Você entrou aqui porque Deus foi quem lhe trouxe. Ele conhece suas necessidades. Então deixa eu partir direto para o ponto. Deus me mandou falar para você hoje que Ele não pensa como você pensa. Ele não enxerga como você enxerga. Deus não vê como você vê. As coisas, na ótica de Deus, não são como você pensou, imaginou, ou talvez até chegou a concretizar seus pensamentos. Isaías 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Sabe essa dificuldade que às vezes você e eu passamos? Todos nós vivemos fases de luta. Todos nós vivemos fases de dificuldade. E às vezes nós achamos que Deus vai agir pelo que queremos. Achamos que Deus vai agir pelo que pedimos. Não levamos em consideração que Ele é um Deus insondável. Não se cansa, não se fatiga. Deus é Deus, independente do que algumas pessoas acreditam, independente do que outros creiam ou não. Ele é Senhor. Ele nunca perderá a sua posição. Na verdade, Deus nem tem posição. Ele é a própria posição, porque é Ele quem coloca os que estão embaixo ou em cima e os que estão em cima embaixo. E eu lhe disse, não lhe trago boas notícias, mas lhe trago verdades. Porque se eu lhe dissesse que a notícia era boa, uma notícia extremamente maravilhosa, você já iria vibrar, pular de alegria. Mas Deus me mandou falar com você aqui hoje, para você ter um pouco de paciência. O relógio de Deus não funciona igual o meu. O relógio de Deus não funciona igual o seu. No seu relógio a pilha ou a bateria se acaba. No de Deus não. No seu relógio as coisas às vezes atrasam. No de Deus não. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos que Deus faça o que nós pedimos e tem que ser na íntegra. Senhor, faz desse jeito. Foi assim que eu pedi, Pai. Foi desse jeito. Você sabe que o pedido já é um apelo. E Deus não tem obrigação nenhuma de atender seus caprichos ou as suas vontades. Um dia eu conversava com uma irmã lá na igreja que eu fazia parte na congregação. E ela dizia assim, na época, uma poeirinha aqui. Ela dizia: irmão Roberto, eu pedi algo para Deus e eu não aceito se não for do jeito que eu pedi. E eu ouvia isso. Mas sabe quando você escuta algo que nunca entrou? Quando você escuta uma coisa que nunca desceu na garganta? Eu sei que quem pede já pede humilhado. E às vezes as pessoas acham que estão em condições de colocar Deus contra a parede. As pessoas esquecem qual é a posição que elas se encontram. Se esquecem
que Deus é Senhor e nós não. Esquecem também que não basta o ato de colocar em prática um pedido. Deus ainda tem que atender os caprichos. Eu só quero se for branco. Eu só quero se for preto. Eu sei que Deus cuida dos detalhes. Eu sei que Deus é um Deus de surpresas, de promessas. Isaías 40. Eu vou até reler para você não dizer que eu falei besteira. Versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Eu lhe disse que a notícia não era boa, mas era uma notícia necessária, verdadeira. Eu não sei o que você anda pedindo para Deus. Eu não sei o que foi que você colocou nas mãos dele. Também não sei qual foi a forma que você pediu. Mas eu quero que você entenda. Nem todos os pedidos serão atendidos como você pediu. Deus não é só o Senhor. Ele também é Pai. E como Pai, Ele avalia. Ele sabe exatamente quando o pedido de um filho vai trazer problema. Quando o pedido de um filho vai trazer dificuldade. Eu demorei para entender isso. Eu pedia tantas coisas para Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo outro. Me dá, me dá, me dá, me dá. E quanto mais eu pedia, menos Deus entregava. Tá falando isso para eu desanimar, Roberto? Não. Eu tô falando isso para você ter consciência. Consciência que nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. E nem sempre o que eu preciso realmente eu vou querer. Todos os dias nós temos que rejeitar, renunciar à nossa carne, nossas próprias vontades, abdicar, sair de cenários, abandonar pessoas, ignorar vontades. Mas eu gosto. E porque eu gosto, eu tenho que fazer. Então Deus, Ele não é obrigado a lhe dar algo só porque você quer. Existe algo além do querer. O dever e o querer são palavras que se distanciam, que se distinguem em seus significados. Tem coisas que eu quero, mas eu não posso. E tem coisas que eu posso, mas eu não quero. Eu devo, mas eu não quero. Eu quero, mas eu não devo. Tu entendeu isso? Deus é insondável. Ele não pode ser calculado. Peraí. Tem gente achando que Deus é matemática. 1 mais 1 é 2. 3 vezes 5 são 15. Deus não é como muita gente pensa. Algumas pessoas acham que podem definir o que Deus vai fazer, porque se eu fizer isso, Deus vai me dar. É porque se eu mudar isso aqui, a coisa vai acontecer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus é tão misterioso que não pode ser sondado, não pode ser compreendido. Ele não pode ser manuseado. Deus, no seu supremo poder, não manuseia. Ele lhe deixa escolher. Nem você nem eu podemos manuseá-lo pela vontade e pela força do nosso entendimento. Tu entendeu? Hoje eu vim entregar essa mensagem para você. A notícia não é boa, mas é necessária. Muita gente ainda está se fadando a essa ideia. Só pedir, pronto, e Deus tem que me dar. Como uma criancinha birrenta. A mensagem de hoje é para você abrir os olhos e entender que nem tudo que você quer, Deus vai lhe dar. E nem tudo que você realmente deve, você quer. Tu entendesse aqui? Agora faz uma coisa aqui, pela fé. Escreve eu tomo posse. Escreve eu tomo posse dessa mensagem. É uma mensagem lúcida. Uma mensagem com raciocínio, com entendimento. Escreve eu tomo posse. Escreveu? Escreve. Eu tomo posse.
Eu posso orar por você? Eu vou ser rápido, mas objetivo. Nessa oração, quero apresentar você. Se você estiver passando alguma fase difícil da sua vida, se você quiser apresentar alguma área da sua história, alguma situação que você quer colocar diante de Deus em oração, escreve aqui que eu vou apresentar nessa corrente de oração agora. Roberto, tem mais alguém que eu quero orar? Coloca o nome dessa pessoa e lembrando, eu já quero lhe encorajar a pegar agora o seu dedinho, clicar nessa seta e mandar para pelo menos 3 pessoas. Eu estou sendo o mensageiro de Deus na sua vida. Você vai ser o mensageiro ou a mensageira de Deus na vida de alguém agora. Faça isso. 15 segundos para você fazer. Vamos lá? 14, 13, 12, 11, 10. Envia. Tá passando o tempo. 8, 7, 6. Já enviou? 5, 4, 3, 2. Mandou? 1. Roberto, eu não sei. Copia o link aqui. Ó. Tem uma setinha aqui. Copia esse link e coloca lá nos status. Pelo menos isso. Assim como eu estou sendo mensageiro de Deus na sua vida, você vai ser mensageiro ou mensageira de Deus na vida de alguém. E eu tenho certeza que Deus lá no céu, vai fazer isso aqui, ó. Parabéns por compartilhar conteúdos que valem a pena ser ouvidos. Essa oração vai ser feita em nome de Jesus agora. Ore comigo. Pai, na autoridade do teu nome, na força do seu poder, na grandiosa, na preciosa, na toda poderosa palavra e autoridade do seu nome, eu apresento cada pessoa dessa que parou para orar conosco, que parou para receber, que parou aqui porque sabe, acredita, entende que sem o Senhor nós não somos nada. Deus de perto e Deus de longe. A distância não existe nos teus âmbitos. Aleluia. A distância não existe para o Senhor, Pai. Não existe distância, porque o Senhor é um Deus que é o próprio tempo, é o próprio espaço, é a própria largura e profundidade e altura. O Senhor é simplesmente em todas as áreas. E nesse momento eu coloco cada vida dessa que parou para orar comigo aqui em tuas mãos. E eu peço, concede livramento, concede paz, ânimo, concede alegria no coração. Concede, meu Deus, o que eu não posso. Eu entrego a vida dessa filha, desse filho, dessa pessoa que parou aqui, Pai. Parou hoje para orar comigo. Eu te agradeço e te engrandeço por essas vidas. E eu peço que aonde estiverem, do alto da cabeça, ao plantar do seu pé, que caia por terra toda perturbação, toda agonia, toda seta lançada, toda palavra de maldição. Deus poderoso, que enviou Jesus de Nazaré para se sacrificar por nós na cruz do Calvário, nos remindo e nos lavando pelo seu precioso sangue, e deu a todo aquele que o recebeu como Pai o dom de ser chamado de filho, que não nasceu da vontade da carne e nem do sangue, mas do Espírito e da vontade de Deus. Eu entrego as nossas vidas em tuas mãos hoje, para a glória, excelência e louvor do seu nome. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estende a mão para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua casa, sobre sua vida. E você, de posse de vitória, já escreve: eu recebo em nome de Jesus. E você que ainda está aqui, só quero lhe dar um aviso. Você é um semeador da fé desse projeto? Você contribui através das ofertas de amor? Então aqui embaixo eu vou deixar fixado o número da conta poupança e o número da chave Pix, para se você quiser abençoar esse projeto através da nossa vida,
Nós sempre somos direcionados por Deus para abençoar pessoas na rua, pessoas onde passamos. Quando Deus direciona, nós fazemos o que Deus coloca no nosso coração, junto com o que nós temos de rendimento e aqueles que abençoam esse projeto. Então eu vou deixar, bati o cotovelo aqui, vou deixar o link aqui, o link não, perdão gente, desculpa. Eu vou deixar aqui embaixo, ó, fixado nos comentários, os dados da conta poupança e os dados da minha chave Pix, para vocês clicarem aqui, verificarem, tirem um print e depois façam os envios. Não tem valor estipulado, é o que Deus colocar no seu coração. Aquele que oferte, oferte com alegria. Deus honra aquele que oferta com alegria. Que Deus te abençoe. E amanhã tem mais, em nome de Jesus de Nazaré. Shalom Adonai.